E aí, pessoal, tudo certo? Olha só, o Ministério da Aula adverte. Isso aqui não é uma aula para dar detalhes dos conteúdos, tá? Eu vou passar aqui uma revisão de coisas básicas que você tem que saber deste assunto que é este vídeo, tá? Um direcionamento para quem não é meu aluno, tá? E está assistindo esse vídeo de algum lugar. O que eu faço aqui é pegar as habilidades específicas que você tem que saber sobre aquele assunto e eu vou dando direcionamentos, né, para você lembrar se você sabe ou não sabe. Então, assim, é muito mais uma aula de direcionamento de habilidades sobre o assunto do que, de fato, uma aula falando do conteúdo. Então, claro, vou falar do conteúdo, mas é muito mais sobre as habilidades que você tem que ter com relação a este conteúdo. Beleza? Outra coisa também, eu dou aula para alunos de ensino Fundamental 2, né? Na verdade, Fundamental Anos Finais, que mudou o nome agora, né? Fundamental Anos Finais e Ensino Médio. Então não é, tá, um nível acadêmico de discussão que eu estou querendo trazer aqui, tá bom? Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Até já! Muito bem, pessoal, bem-vindos aqui, módulo 3, tá? Para quem está acompanhando comigo por conta de apostila, para quem não está acompanhando com a apostila, a gente vai falar sobre a construção do Estado moderno, tá? Aqui o objetivo tá bem assim, fazer um negócio resumido, entendeu? E conseguir falar de meses de aula em 20 minutos, para você estudar aí uns dias antes. Eu sei que vai ter gente que vai estudar horas antes da prova, mas é para te ajudar, tá? Mas essa missão está difícil, tá? Fazer tudo isso em menos de 20 minutos. E a proposta é, para quem está vendo o vídeo pela primeira vez, vê aqui neste canal que você vai encontrar outros vídeos desse jeito, mas a proposta é resumir de forma curta e sem editar. Olha que risco, né? Sem editar. Então, às vezes eu venho aqui e falo alguma coisa, eu me perco na linha de raciocínio, volto logo, mas a ideia é essa, é sem editar de forma curta. Estou falando aqui já deu quase um minuto. Vamos lá. Primeira habilidade, explicar o significado de modernidade. Não vou falar este não, porque eu já falei lá, né, no módulo, acho que 2 ou 3. Mas é para você entender que essa visão de projetar uma modernidade foi a preocupação que os historiadores do século XIX, acho que saiu enrolado, né, que os historiadores do século XIX resolveram fazer, né, falar que aquela época ali era uma época chamada de época das trevas, não prestou muito não, mas essa aqui, isso é a visão deles, né, não prestou muito não, mas essa aqui é algo moderno, é algo novo. Mas a contabilidade já diz, manteve ali muitas exclusões, uma sociedade ainda patriarcal, ainda a concentração de poder na mão da igreja, da nobreza e de uma classe recém-criada que era a burguesia, enfim, falei que não ia falar muito, já estou falando demais. Agora vamos falar do coração do módulo. Para quem não entende, quem chegou pela primeira vez, procura outros vídeos aí para você entender o que é o coração do módulo. Para quem está estudando com a apostila, essa é a habilidade primordial do módulo. Para quem não está estudando com a apostila, está só aqui de curioso, curiosa sobre o tema, é o que é essencial de você entender sobre isso aqui. E aqui fala, descrever os processos de formação e consolidação das monarquias e suas principais características, com vistas à compreensão das razões da centralização política. De forma resumida, ele quer que você entenda por que Portugal virou Portugal, por que a Espanha virou Espanha, por que a França virou França, por que a Espanha virou Espanha. Por quê? Por isso que ele fala as suas razões. O que engloba a França e a Espanha no mesmo processo de formação é a Guerra de Reconquista. Reconquista por quê? Querem expulsar os islâmicos do território da Península Ibérica, que é território que vem a ser depois de Portugal e Espanha, mas tem que lembrar que na expansão islâmica os islâmicos chegaram pelo norte da África, passaram pelo estreito de Gibraltar. Mentaliza um mapa aqui, tá? É porque eu não vou editar, não vou colocar mapa aqui não, então mentaliza. Saiu ali do norte da África, passando pelo estreito de Gibraltar e chegando à Península Ibérica, que vem a ser Portugal e Espanha. Então, a Guerra de Reconquista é a guerra para expulsar os islâmicos de lá. Neste processo, né, nós fizemos um estudo de caso dentro da sala de aula, lembram? De cada grupo pegou um caso específico. E o povo de Portugal, basicamente, de forma bem resumida aqui, viu que nesse processo de emancipação, Portugal vira Portugal, tendo um território cedido, né, o condado de Portucalense, ali, condado de Portucalia, e aí tem a formação de Portugal. A Espanha também está no mesmo processo. Os reinos de Navarra, Leão, Aragão, lembra? Todos aqueles reinos ali acabam sofrendo junções para se fortificar e conseguir expulsar os islâmicos. Os dois reinos mais chamativos é o reino
de Castela e o Reino de Aragão, por causa da Isabel de Castela e o Fernando de Aragão, que acontece o casamento, lembra-se. Mas entenda que Portugal e Espanha viram um país nesse mesmo contexto. Não posso ficar dando muito detalhe, que eu quero que fique curto. Eu quero só clarear a sua ideia. Ao mesmo passo que você tem o Portugal e Espanha virando um país, um pouquinho depois, a gente chama de uma formação tardia, mas é depois. Eu falo um pouquinho porque na análise da história estudando é um pouquinho depois, mas assim, são muitos anos, tá? Depois, a França e a Inglaterra também viram países, mas elas demoraram mais do que Portugal e Espanha porque elas tinham que resolver algumas tretas. Primeiro, a França e a Espanha, como eu já comentei antes, quem não assistiu o módulo 2, vê lá, tá? A França, falei Espanha, né? Vamos refazer. A França e a Inglaterra estavam em uma guerra uma contra a outra, que é a Guerra dos 100 Anos, então isso demorou para que elas virassem de fato uma nação consolidada. E depois que o processo da Guerra de 100 Anos acabou, a Inglaterra ainda tem um problema aí para resolver, que é a guerra interna, que é a Guerra das Duas Rosas, entendeu? Mas a habilidade quer que você entenda a compreensão das razões de centralizar o poder. Sem poder centralizado é um território fragilizado. Para os espanhóis e portugueses, território fragilizado, eles não vencem os islâmicos. Para os ingleses e franceses, território fragilizado, eles não vencem um ao outro na Guerra de 100 Anos. Tá? Depois, compreender as transformações oriundas da centralização política. Compreender as transformações oriundas. A gente fala direto essa palavrinha, tá? Oriunda é que tem origem em, ok? Então, compreender as transformações que têm origem a partir da centralização política. Quais transformações que tem? Lembra da balança? Então você tinha, no momento em que você tinha a Igreja Católica no auge, né, e as monarquias ali à mercê dessa Igreja Católica, uma das coisas que muda é o que? O sistema político. Você vai ter assim, a colocação do absolutismo, que não tinha antes. Isso na política você tem o absolutismo. Na sociedade, uma característica que a gente tem que prestar atenção é que pós-peste negra e tudo mais, você tem ali um meio que a imagem do catolicismo ainda é muito forte, mas está meio riscada, né, por causa da peste negra e todo o desdobramento social que acabou acontecendo. E também falando em social, você tem o aparecimento de uma nova classe social, que é a classe burguesa, que surge no terceiro estado, mas tem poder econômico diferente dos demais do terceiro estado. E além dessa transformação, deixa eu ver o que aparece aqui, oriunda da centralização política. Outra transformação que a gente pode colocar também é o aparecimento de uma nova classe, como eu falei, a burguesia, que almeja poder, porque você tinha teoricamente a igreja, né, o clero com o poder social, controlando a mentalidade e tudo mais. Claro que eu estou falando de forma bem superficial, bem resumida, então não estou falando aqui de uma aula acadêmica para a universidade, então assim, é para aluno de 7º ano, para quem ainda não pegou a vibe, tá? Então você tinha, teoricamente, o poder sobre a sociedade na mão, sobre a cultura e tudo mais na mão do clero, o poder político na mão da nobreza, e aí essa nova classe que é a burguesia tem o poder econômico, certo? O poder aquisitivo, dinheiro, né? Então essa transformação faz com que, vamos pensar assim, ou essas classes vão se engalfinhar uma contra a outra e vai dar muito errado para elas, ou elas vão se juntar no mesmo projeto. E foi o que aconteceu que eu vou falar no módulo 4. Elas se juntaram em um projeto chamado Estado Moderno, Absolutista, Mercantilista. Tá? E aí a gente vai falar daqui a pouco do módulo 4. Vamos ver o final do módulo 3. Analisar as estratégias utilizadas pelo rei para legitimar seu poder e obter apoio político. É neste módulo que a gente falou, neste contexto histórico que a gente fala sobre as teorias do absolutismo, as teorias do Estado moderno, que é as teorias científicas, né? Vamos dizer, as teorias não religiosas, as teorias que não são de acordo com o direito divino e as teorias que são de acordo com o direito divino. Então lembra lá das que são de acordo com o direito divino, né, que você tem o Baudin e o Rousseau, e daquelas que contrariam o direito divino e que falam que é muito mais uma sagacidade do rei, tendo especificidades, tá? Mas ali você vai ter o Príncipe do Maquiavel, o Leviatã do Thomas Hobbes, falando que esse poder do rei está muito mais associado a uma postura específica do rei do que
foi porque Deus quis, entendeu? Então essa última fala para você analisar as estratégias que o rei utilizou. E dentre essas muitas estratégias que nós vimos aqui, foi os apoios específicos de grupos específicos, certo? Por que a nobreza apoia o rei absolutista? Porque a nobreza do Ocidente não era nobreza de sangue de fato, era nobreza de título. E essa nova configuração política, esses nobres podem perder esses espaços que eles têm. Eles não querem isso. A burguesia quer um rei centralizador que consiga manter a seu local ali, a sua nação organizada e calma, pacificada, porque local que tem muita guerra não tem muito comércio, isso é um problema para a burguesia, entre outros fatores. E o clero em específico está vendo que está ali perdendo um pouco de espaço, então acaba colando a teoria do direito divino para não sair totalmente do espaço político e social. Entendeu? Então o rei acaba tendo esses apoios. Beleza? Acabei o módulo 3, vamos para o módulo 4. Módulo 4 agora. Para quem não está acompanhando com a apostila, não sabe de onde eu saí, o que eu estou fazendo, esse é a continuação do 3. Então se você vê o começo, você sabe qual é a proposta aqui. Resumo rápido, sem edição, para esclarecer aí, clarear as ideias com relação aos assuntos. O assunto aqui é construção dos Estados Nacionais, né, modernos, Europa, e falar especificamente de cada país. Então, como que Portugal vira Portugal, como a Espanha vira Espanha e a França vira França. O contexto de Portugal e Espanha é a Guerra da Reconquista. Carro do ovo, uma hora dessa. Não. Vocês estão ouvindo? É o meu vizinho. Tá. Vamos continuar com a proposta, né? Continuar o vídeo sem edição. Então Portugal e Espanha viram países no processo da Guerra de Reconquista contra os islâmicos, França e Inglaterra no processo da Guerra dos 100 Anos, que eu já comentei ainda agora. Então esse processo aconteceu desse jeito, tá? Lembrar que neste contexto a razão para a centralização é que o rei ele teve apoio, o rei absolutista ele teve apoio das classes sociais, nobreza, burguesia e o clero. A nobreza, principalmente, né, para lembrar que a nobreza do Ocidente, a nobreza do antigo Império Romano Ocidental, que acaba virando uma configuração feudalista, é uma nobreza de títulos, no esquema da investidura e tudo mais. Você não tem uma nobreza de sangue, então você tem uma nobreza com um grande número de nobres que conseguiram títulos ao longo do processo histórico e que muitos estão amedrontados com esse novo sistema político e econômico, né? Principalmente com relação à política, porque eles podem perder espaço político, então eles acabam ali de algum jeito apoiando o rei para se manter nesse esquema político, sendo aparato burocrático. O que é o aparato burocrático? Com cargos burocráticos dentro do governo absolutista, a nobreza. O clero tenta continuar no poder, tenta continuar na questão social, né? Emplacando a ideia de que o rei é rei porque foi Deus quem quis. Então você tem a teoria do direito divino, que é uma forma encontrada para não perder espaço, para não sair de cena, né, que o cristianismo encontra. E você tem a burguesia recém-formada que sabe que está sendo explorada na questão dos impostos e tudo mais por esse rei, mas entende que apoiar um rei que centraliza o poder em suas mãos e consegue manter a sociedade controlada, organizada, evita guerras, né? E evitando guerras aumenta as chances do comércio funcionar bem. Fora que, depois a gente vê, né, que lembrando que já estou lançando lá para frente porque é uma aula de revisão, fora que em todo o processo colonial você tem a junção em que os nobres vêm para cá em busca de mais poder político sobre essa terra, o clero vem atrás de novos fiéis, né, com a catequização dos indígenas, por exemplo, e a burguesia vem atrás desse local rico em matéria-prima, né? Rico, local que eu falo América, tá? Rico em matéria-prima para fazer todo o comércio funcionar. Este assunto de colonização e tudo mais envolve muitos outros fatores, um fator religioso da Reforma Protestante que vocês não viram ainda, para quem está no 7º ano
estudando como revisão para a prova. Para quem está lá na frente, talvez no ensino médio, no cursinho, ou até mesmo que está vendo de curioso, você já estudou. Então você já sabe que tem fatores que estão envolvendo ali. Mas eu vou focar no meu público aqui, que é o 7º ano, que não sabe de muita coisa ainda relacionada à colonização, tá? Então só entenda que depois essas mesmas classes que apoiam esse absolutismo são classes que vão se beneficiar nesse projeto econômico mercantilista da colonização, tá bom? Compreender o contexto da Guerra dos 100 Anos. Bom, o contexto, tudo que estava acontecendo ao mesmo tempo. Gente, 100 anos, né? 100 anos dá para acontecer muita coisa ali, né? Então vamos fazer de forma resumida. Você tem crise do sistema feudal, a baixa Idade Média, você tem a fome, você tem a peste negra, você tem ao mesmo tempo a formação de Portugal e Espanha e já saindo nas navegações, enquanto o desenrolar da Guerra dos 100 Anos ainda está indo. Então é um contexto bem conturbado, né? Depois, descrever o processo de formação e consolidação das monarquias. Já falamos, eu tenho que parar, né? Porque é outro pedaço. Vou dar pausa. Para quem está vendo esses picotados, é porque eu vou de acordo com a tela que está aqui do lado. Então eu dou pausa e continuo. Então esse vídeo não é editado.